Olá, amados de Deus, que alegria retornar aqui, estar com você através desse programa. O nosso objetivo é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por graça nós podemos recebê-lo e tê-lo habitando em nós. Você pode ser um aliado nosso, divulgar as nossas mensagens, o endereço está aí na sua TV e nós contamos com a sua participação, com a sua divulgação, com a sua oração, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e que seja disseminado para o número maior de pessoas e que nós possamos alcançar corações que estão sobrecarregados, porque o convite de Jesus é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós esperamos que você possa divulgar esse material e nós vamos parar aqui um instantinho para os nossos comerciais e voltamos para considerar sobre o segredo de uma vida de ser invencível. O cristianismo tem um segredo desconhecido pelos comunistas e pelos capitalistas. Como morrer para o eu? Este segredo torna-nos invencíveis, nos diz o Dr. Sangster. É um segredo, como morrer para o eu. O apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos, no capítulo 6, no verso 8, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ele usa essa expressão, se já morremos com Cristo, para mostrar que isto não acontece de modo produzido por nós. Quem é que pode vencer um morto, uma pessoa que já morreu? Isso que se chama o espírito da cruz. O espírito da cruz anula o poder da cobrança. Não é possível matar quem já morreu. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Há uma história muito interessante na história da igreja de um cristão da nobreza de Roma que foi levado à presença do imperador na época, eu não me lembro qual deles, para que ele negasse a sua fé em Cristo. Havia uma perseguição muito forte e o imperador tinha um certo respeito por este cristão nobre e queria dissuadi-lo de estar envolvido com aquela gentalha. Então o César, assim muito arrogante, o constrange e ele diz: se você não negar sua fé, eu o mando
eu mando confiscar todos os seus bens. Você ficará pobre e miserável. Não terá mais nada. Você vai ficar na pobreza absoluta. Nada, pergunta aquele cristão. Eu não possuo coisa alguma neste mundo. Como é que eu ficarei sem nada? Eu não entendo esse tipo de argumentação. Eu sou apenas um mordomo daquilo que está na minha administração. Eu não tenho nada, imperador. Eu não tenho coisa alguma. O imperador ficou mais irritado, mais irado e disse, então, eu o mando para uma ilha deserta. Como assim? Em qualquer lugar que eu estiver, eu estarei na presença de Deus. Eu nunca estarei solitário. Não existe solidão para quem vive em intimidade com Deus. Essa história de ilha deserta não significa nada para mim, imperador. Agora o imperador estava irritadíssimo, bravo e fora de si. E o imperador se destempera e vai quase à loucura e diz assim, eu o mato. Eu o mando à arena para ser comido pelos leões. Morte. Que é isto? Como se pode matar quem já morreu com Cristo? Não estou entendendo nada disso. Nessa hora o imperador ficou possesso e gritava, vociferava, mas nada fazia sentido, pois essa desapropriação dos bens, o desterro ou a morte, nada significavam para este crente que tinha Jesus como a sua vida. Este é o segredo da invencibilidade. Quem pode roubar aquele que não é dono de coisa alguma? Você pode retirar um objeto dele, mas ele não vai se sentir assim, que perdeu grande coisa. Quem é que pode desterrar e manter em um lugar isolado quem vive alegre na companhia da Trindade? Quem vive em comunhão com Deus? John Bunyan, um inglês que passou grande parte, 14 anos na cadeia, ele foi tirado de circulação por causa da sua insistência em pregar o Evangelho. E lá na cadeia, naquilo que seria o isolamento, ele escreveu uma das obras mais preciosas da história da igreja, que é o Peregrino. E ele fala da sua intimidade com Deus no isolamento. E quem é que pode matar quem já foi crucificado com Cristo? Você mata o corpo, mas não mata o ser, a pessoa. Porque o corpo, ele tem um tempo, ele vai morrer um dia, mas depois ele vai ressuscitar. Aqui está o grande paradoxo da vida cristã e da existência humana. O cristão vive, mas está morto. Vive no mundo, mas está morto para o mundo. Vive o aqui e o agora, mas ele está já assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vive um tempo, mas vive a eternidade.
não atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, ele tem uma expressão que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado, e eu para o mundo. Presta atenção. Longe, muito longe esteja de mim gloriar-me, levar vantagem, falar, a não ser na cruz. Por quê? Porque ela me tira do mundo e tira o mundo de mim. O escritor americano J. Blanchard, ele disse uma frase muito interessante: morrer para o nosso conforto, para as nossas ambições e nos planos faz parte, os nossos planos faz parte da própria essência do cristianismo. Morrer para nossas ambições, para os nossos planos, faz parte da própria essência do cristianismo. A fé cristã trabalha com a morte e a vida. A morte das nossas ambições e a vida da nossa esperança, que é Cristo. Esse morrer, para mim, é o espírito da cruz que trabalha isto em nós. Não se trata de uma doutrina apenas, mas de um estilo de vida. A mortificação da natureza terrena por aquele que teve o seu velho homem assassinado juntamente com Cristo é o grande propósito, é o grande projeto dessa andança aqui na terra, onde nós vamos caminhando dia a dia, levando sempre a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso modo de ser diariamente. Aquele que crê na morte de Cristo em seu favor e crê em sua morte com Ele, tem o poder de levar o morrer de Jesus em seu modo de viver diariamente. Tem essa condição. O próprio Francisco de Assis, ele diz no final de uma das suas orações: é perdoando, é amando o que se é amado, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo que se vive, ou que se renasce para a vida eterna, que se vive para a vida eterna. É morrendo onde? Morrendo na cruz, morrendo pela cruz, morrendo diariamente, levando o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso modo de viver. A morte de Cristo por nós nos libertou da pena, a pena dos pecados, os pecados que nós cometemos. E a nossa morte com Cristo nos libertou do pecado em nossa vida, do poder do pecado em nossa vida, ou está nos libertando do poder do pecado em nossa vida. Por que isso acontece? Isto acontece porque nossa morte com Cristo termina com a nossa velha maneira de existir egocentricamente. De fato, esta morte dá fim à velha pessoa que nós éramos, o pecador que amava pecar e que não era capaz de fazer nada que não fosse pecado. Ele ama o pecado, ele gosta do pecado, ele tem prazer no pecado,
Agora, quando nós experimentamos este morrer com Cristo, ainda que nós pequemos, o pecado para nós é indigesto. Nós temos um senso de reconhecer que aquilo ofende o caráter de Deus, e nós temos uma sensação de desgosto pela prática dessas atitudes que não contabilizam a glória de Deus ou para a glória de Deus. É isto que nós entendemos, que a vida com Cristo promove não uma religiosidade, não um tipo de comportamentalismo religioso, mas ela promove em nós o próprio caráter de Cristo e o modo de ser de Cristo, sem qualquer aparência, é de dentro para fora. Nós vamos parar um instantinho aqui para os nossos comerciais e é já que nós voltamos. Desperto, redivivo de meu passado ruim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tu és o meu motivo, o meu começo e fim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. São duas estrofes de uma poesia de Joia Júnior, Cristo vive em mim, deste livrinho que é Na Escola do Discernimento. Foi um livrinho que nós escrevemos falando da vida espiritual, a verdadeira vida espiritual. O dom que Deus capacita os seus filhos a identificar a realidade religiosa daquilo que é a verdadeira espiritualidade. Muitas pessoas confundem o que é vida espiritual, e aqui tem uma expressão de William Plumer que diz o seguinte: nenhuma iniquidade da terra é mais comum do que o engano em suas várias formas. Você e eu não podemos ficar enganados. Esse livreto faz parte de uma coleção chamada A Glória da Cruz. Ele é o 5º livro desta coleção e fala dessa capacidade que Deus nos dá de não comer gato por lebre, saber discernir para não entrar no mundo da confusão. Muito bem, nós estávamos falando sobre a vida invencível, esta vida que Deus oferece para nós, e o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz que, assim, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ou foi tornada nova criação. A velha vida acabou. É uma nova vida, e uma nova vida teve início. Há uma nova vida aí. Se eu sou uma nova criação, tenho uma nova inclinação no meu novo ser, capaz de me fazer levar o espírito da cruz diariamente no meu modo de agir. Se eu sou uma nova criação, eu posso dizer que
há a vida de Deus em mim. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,6, ele faz uma afirmação assim: sabendo isto o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha, a primeira coisa que precisamos é saber que houve uma obra de Deus em favor daqueles que estão cansados de carregar o seu próprio eu insatisfeito. O Dr. Martin Lloyd Jones, esse homem foi médico do rei, o pai da rainha Elizabeth. Ele foi depois pastor e pregador do evangelho até 1980 e pouco. Ele disse uma coisa: o que é que o apóstolo Paulo quer dizer quando se refere ao homem velho? O que será isto? E ele disse: a mim parece bastante claro. O homem velho é o homem que eu era em Adão. É o homem que eu era, mas que não sou mais. Eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu faço parte de uma nova criação. Eu ainda tenho uma natureza terrena, sujeita às influências do pecado. Todavia, em Cristo, não tenho mais aquele escravo do pecado que se fazia dependente dele, que vivia para o pecado, que se nutria do pecado. O velho homem é a designação da pessoa controlada pela carne e pelo pecado. Em outras palavras, o velho homem é a pessoa que éramos antes de nos tornarmos filhos de Deus, filhos de Abba, do Pai. Mas também não somos duas pessoas. Um velho homem e um novo homem tentando viver a vida cristã. O teólogo John Murray, ele diz assim: não somos a mesma pessoa que nós éramos, que foi conectada com Cristo Jesus. Nós agora somos novas criaturas. Não somos a mesma pessoa que éramos. Somos uma nova pessoa conectada a Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas, sim. Estamos numa nova perspectiva. O pregador chinês, Watchman Nee, faz essa diferenciação entre uma coisa e outra, entre o velho e o novo. Ele disse: é por esse motivo que é possível a nós vivermos uma vida de santidade, pois não foi a nossa velha vida, o nosso velho homem que foi mortificado, mas sim a vida de Deus que nos foi dada. O velho homem morreu, mas nós mortificamos a vida que foi nos dada e que agora temos uma carne que precisa ser mortificada e nós levamos essa mortificação por meio da vida de Cristo que está em nós. O Filho de Deus mortifica-se porque o seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Ele faz morrer a sua natureza terrena, porque o seu velho homem
o servo do pecado, já foi crucificado com Cristo. Nós temos pessoas legalistas e que querem viver pela lei, que tentam viver o cristianismo na base do comportamento. O legalista tenta mortificar-se para poder apaziguar a sua consciência diante de Deus, a fim de ter de que se gloriar. Ele usa isto para dizer assim, não, eu consegui, eu venci esta ou aquela coisa. Mas, por que será que tantos cristãos continuam agindo como o velho homem? Por que eles continuam vivendo uma vida de dependência do pecado? Eu acho que é simplesmente porque não creem no que Deus disse, que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Muitos até sabem, têm consciência desse fato, até repetem isto decorado, talvez assim como o papagaio, mas não creem de fato. Saber é importante, mas é um passo que nós precisamos chegar mais adiante. Nós precisamos considerar este fato como uma realidade. Muitos cristãos estão sendo enganados e acreditam na mentira dos seus próprios sentimentos. Entre o meu sentimento e a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. É absolutamente essencial saber, mas é mais essencial crer que aquela velha pessoa que você, que eu era, essa velha pessoa está morta com Cristo. Que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. É preciso saber disso. E é preciso saber que Cristo vive em nós. Caso você não saiba e não creia em tal verdade, você experimentará uma existência de prisão à velha pessoa que você ainda acredita que você é. Você está dando crédito a alguma coisa que sente e não crendo naquilo que a palavra de Deus diz. E por causa disto, você está vivendo uma vida medíocre. Eu dou muito valor a este pensamento do Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, quando ele falava aos seus alunos no seminário, ele procurava levá-los ao fato do Calvário, ao fato da cruz, e ele diz assim: preparem-se, meus jovens amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para mergulhar a níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus apresse esse processo e que ele venha a ser a vida de vocês. Quando vocês saírem de cena e Cristo for tudo, aí vocês vão ter sentido para a vida. Não basta termos uma pregação correta sobre a obra da cruz, é preciso que nós tenhamos bem definido o espírito da cruz agindo em nós. Por favor, olhe o que diz um pensador chamado Joseph Thon. Quando você coloca a sua vida no altar, quando se prontifica a aceitar a sua morte, você
você se tornará invencível. Não tem mais nada a perder. Aqui reside o fato concreto da invencibilidade. Você e eu não precisamos produzir a nossa aniquilação ou a nossa autocrucificação, pois isso já aconteceu em Cristo. Fé é apropriar-se do que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus, é o que nós queremos dizer para você. Olhe para a palavra de Deus e creia. Até o nosso próximo programa, de coração para coração.